Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Sora, boa noite, tudo? Boa noite. Avisaram que hoje era eu que vinha? Sim, Sora, mandaram no grupo lá de revisão que ia trocar o período, daí falaram que era tu. Ah, beleza. Ai, como estão? Deixa eu pegar aqui, vou terminar de fazer aquela provinha. Provinha lá de 2020. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir a prova. Vamos ver onde é que tá. Deixa eu botar o celular no silêncio. E vamos embora. Tá abrindo aqui. Coisa boa que deu uma refrescada, gente, que foi o calor. Ontem, não, anteontem. Ah, isso aqui teve um dia essa semana que tava assim, ó, insuportável. Vamos lá. Semana que vem não tem aula, né? Acho que a gente vai estar de folga. Se eu não me engano, vai ser na outra semana, Sora, eu acho. Semana que vem tem. Não, mas... Ah, não é? Na semana que vem, Natal já, né? Meu Deus, nem sabia. Vai ser... Não, acho que é na outra, Sora, na próxima que não tem. Ai, nossa, É. até melhor, porque daí a gente consegue ver mais coisa, né? Deixa eu só pegar aqui. Eu acho que na semana passada a gente foi até a questão 13, por aí, 14. Deixa eu dar uma olhadinha. Cadê a prova? Oh, meu Deus. Terceiro dia. Isso aqui é geografia. Química. Biologia. Tá, aqui. Vamos lá, então. Agora eu já compartilho. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maiorzinho. E aí vamos resolvendo essas provas. Que eu acho que biologia é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu acho que ainda a melhor forma da gente conseguir revisar um monte de coisa em pouco tempo é fazendo as provas e comentando. Então... Ah, é... Bom, a gente começou essa provinha na semana passada. E aí a gente termina ela agora. Então, assim, ó, a gente tem aqui botânica, questão 15, tá? Sabem que eu até tinha pensado em terminar essa aqui e fazer a de 2021. Aí ontem eu tinha uma aula, foi ontem? Ontem foi terça, é. Ontem eu tinha uma aula, peguei a prova de 2021 para fazer,
Mas a prova de 2021 da URGS foi aquela prova absurda, né? Foi notícia no Brasil inteiro, assim. Foi uma prova de nível de graduação. Eram coisas que não se tem em cursinho. E eu não acredito que a prova vai estar nesse nível de novo, porque foi um escândalo, né? Foi muito falado. Então, quando eu terminar essa de 2020, quer dizer, 2021 não teve, né? 2022. Aí eu vou abrir essa prova e eu vou mostrar algumas questões para vocês, tá? Provavelmente isso vai ser na sexta. Porque a prova é surreal, gente. A prova não tem explicação, uma prova daquelas, assim. Foi uma vergonha. Pedindo o nome de mini ossinho do pé e enzimas, que é matéria de curso superior, né? Então, eu vou mostrar algumas questões ali que até dava para fazer ali com algumas questões com conhecimento prévio, tu ia eliminando ali as questões que não podiam ser, tu conseguia chegar na resposta correta, mas tinha umas que, assim, é surreal, tá? Então, vamos lá. Bom, a gente tem aqui a seguinte questão. No bloco superior abaixo, estão listadas as características de tecidos vegetais e no inferior estão listados os tecidos vegetais. Então, essa é uma questão 15 de 2020, é uma questão que vem falando sobre histologia vegetal, que é aquela matéria que vocês amam, né? Tecido de planta. Então, a gente vai ter aqui, vamos lá. Tecido com função de assimilação formado por células clorofiladas. As células clorofiladas são as células ali que a gente encontra clorofila. Depois nós temos responsável por transportar a seiva bruta, e depois nós ainda temos ali tecido de sustentação das plantas, formado por células mortas, e o 4, responsável por transportar a seiva elaborada. Bom, primeira coisa assim, ó, tá? Eu vou ir na ordem do que mais é cobrado para o que menos é cobrado. Desses tecidos listados aí, colênquima, xilema e esclerênquima, gente, de longe, tá? O mais cobrado de longe é o xilema. O que é o xilema? O xilema, ele é um tecido de sustentação vegetal. Aliás, é um tecido de transporte vegetal, que vai transportar a seiva bruta. Então, vamos lembrar assim, ó, o que é seiva? Seiva é a água que é transportada dentro da planta. Existem 2 tipos de seiva. Existe uma seiva que a gente chama de seiva bruta, e essa seiva bruta é aquela que a raiz suga e que vai subir das raízes até a folha, e na folha ela vai ser transformada através da fotossíntese numa água com açúcar, com glicose. Essa água com açúcar, com glicose, ela desce da folha até a raiz, nutrindo o vegetal. Então, essa seiva é aquela que a gente vai chamar de seiva elaborada, tá? Então, aqui, ó, responsável por transportar, deixa eu só pegar a canetinha aqui, seiva bruta, a gente vai ter o xilema. Aqui, ó, número 2. Quando a gente marca o número 2, a gente já vê que o número 2 é o último. Então, a gente já risca a D, a C e a B, certo? Aí, a gente vai ter aqui, ó, o que é o esclerênquima, tá? O esclerênquima é um tecido de sustentação. O esclerênquima é um tecido muito rígido, que a gente vai encontrar fazendo a sustentação de vegetais, e que a gente também encontra, por exemplo, assim, lá no caroço da azeitona, no caroço do pêssego, na fibra do linho. Então, aqui, ó, a gente vai ter o número 3.
O clorênquima, ó, clorênquima de clorofila, tá? É um tecido de assimilação. O que ele assimila? Tudo o que precisa para que ocorra a fotossíntese. Então, aqui nós temos o número 1. Faltou o 4 aqui, ó. Tecido responsável por transportar a seiva elaborada. Esse a gente não tem na segunda coluna. Esse tecido que transporta a seiva elaborada, como eu disse para vocês, é o floema. Então, gente, olha só, vamos lembrar o seguinte, né? Se fôssemos... Ai, deixa eu puxar esse negócio para baixo. Se a gente fosse fazer aqui um esqueminha vegetal, quando a gente vai fazer a plantinha aqui, ó, vou desenhar aqui no cantinho, ó. Então, tu imagina que aqui tu tem uma árvore, tá? E aí tu vai ter, nessa árvore, tu vai ter as folhinhas aqui em cima. Ó. Então, o que vai acontecer? Quando a gente fala da seiva, eu não estou conseguindo buscar a caneta aqui. Opa! Que raiva que me dá isso às vezes. Então, assim, ó, quando tá aparecendo aí o compartilhamento, tá tudo ok, né? Que às vezes dá umas bugadas aqui no negócio. Então, assim, qualquer coisa, se não estiver aparecendo, vocês falem, tá? Eu tô desenhando aqui. Então, ó, quando a seiva que sobe da raiz para a folha é a seiva bruta. O que a seiva bruta é? Ela é água mais sais. Deixa eu olhar o chat. Ela é água mais sais. Beleza, Patrícia. E aí, obrigada. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai rolar a fotossíntese, tá? Quando rola a fotossíntese, a seiva que desce da folha até a raiz, aí essa sim é a seiva elaborada. E essa seiva elaborada é água mais glicose. Então, como o exercício já está dizendo, eu escrevi o floema ali, a seiva elaborada, ela desce, é transportada pelo floema, enquanto a seiva bruta sobe e é transportada pelo xilema. Então, aqui a gente tem a questão 15. A questão 16, ela vai falar em relação à reprodução das plantas, tá? Em relação à reprodução dos vegetais. Bom, o que a gente tem aqui? Nas gimnospermas, o gametófito é mais desenvolvido e o esporófito muito reduzido. Não é verdade. Por quê? Porque isso aqui do gametófito mais desenvolvido e o esporófito mais reduzido, isso é só em briófita. Vamos lá para quem não lembra, tá? Vamos retomar isso aqui. Os vegetais, eles vão ser divididos em 4 grupos. O grupo mais simples, o mais inferior, é o grupo das briófitas, que são os musgos, aqueles tapetinhos verdinhos, assim, fica em pedra, na sombra. Depois, vai ter um outro grupo, que são as pteridófitas, que são as samambaias e os xaxins. Depois, as gimnospermas, que são os pinheiros, daí nesses pinheiros entram os pinos, as araucárias e tal, as sequoias, e todo o resto é angiosperma. Então, quando a gente fala de angiosperma, você diz assim, o que angiosperma tem? Bom, angiosperma tem flor e tem fruto. Daí a pessoa já pensa no que é uma angiosperma. Ela vai pensar num pé de laranja, numa macieira, numa mangueira, num jasminzeiro. Só que assim, ó, cebola é angiosperma, grama é angiosperma. Ai, grama tem fruto?
Tem. Qual é o fruto da grama? O pega-pega, aquele que gruda na barra da tua calça, nos teus cadarços, aquilo é fruto de grama. Quando tu senta num gramado e tu vê aquelas florzinhas bem pequenininhas, que tem roxinha e amarelinha, aquilo é flor de grama, tá? A cebola mesmo, né? A cebola, aquela que a gente fatia, que arde o olho, aquilo é um caule subterrâneo. A cebola tem folhas que saem para fora da terra, que tu vai no mercado e compra como cebolinha verde. A cebolinha verde é a folha da cebola. E no alto da cebolinha verde nasce uma flor branca, com frutinhos também, que a gente não come. Então, assim, todo o resto é angiosperma. Quando a gente fala de gametófito, gameto começa com gamete, né? De gameta. Então, o gametófito forma gameta. O esporófito começa com esporo, ele forma esporo. Então, assim, em todos os vegetais ali, pteridófita, gímene e anjo, o esporófito é a fase duradoura. É aquela coisa que quando tu tá andando na rua e tu olha qualquer planta que não seja musgo, tu tá enxergando o esporófito dela. Porque enquanto essa planta está vivendo, ela é o esporófito. O gametófito, tu enxerga em algumas épocas do ano, porque o gametófito é a fase passageira, é como se fosse o cio da planta. Então, assim, o gametófito, ele vem dentro, nas angiospermas, ele vem dentro da flor. Nos pinheiros, ele vem dentro da pinha, que até essa época de Natal a gente usa para decoração. Então, assim, o gametófito é uma fase passageira, é uma fase que nasce para a planta reproduzir e depois murcha e cai e vai embora. As briófitas é a única que é o contrário. Então, nas briófitas é o gametófito que dura para sempre. O esporófito é passageiro. Então, a letra A está errada. Depois nós temos a letra B, que diz assim, ó. Nas pteridófitas homósporas, o megásporo dá origem ao gametófito feminino e o micrósporo dá origem ao gametófito masculino. Daí a pessoa já para tudo assim, meu Deus. Gente, vamos lá. Quando a gente fala que uma planta... Olha isso aqui. Olha essa palavra. Eu vou ensinar uma coisinha aqui para vocês. Espora. Tu divide. Em botânica, tu divide, tu quebra a palavra ao meio. Espora vem de esporo. Homo vem de igual. Então, nas pteridófitas homósporas, isso é, aquelas pteridófitas que têm todos os esporos iguais. Amadinhos, se tem todos os esporos iguais, olha isso aqui, ó, mega esporo, que é um megásporo, é um esporo grande. E aqui eu tenho microesporo, que é o micrósporo, que é um esporo pequeno. Vocês viram que nos 3 casos dessa letra B, eu quebrei a palavra ao meio e separei. Espora, esporo e disporo. Homo é igual, né? Mistura homogênea. Uma pessoa que é homossexual, ela gosta de alguém que tem o mesmo sexo biológico. Uma mistura homogênea, ela é igual, né? Homo, igual. Então, o megásporo é o esporo grande. Assim, ó, tudo que tem prefixo mega na botânica faz referência ao feminino. Tudo que tem prefixo micro na botânica faz referência ao masculino. Então, se tu analisar, uma planta cujo todos os esporos são iguais, como é que ela vai ter um esporo masculino e um feminino? Como é que um vai ser grande, vai ser chamado de megásporo, e o outro vai ser pequeno, chamado de micrósporo? Então, não pode ser a letra B, ok? A letra C. Ao longo da evolução das plantas, observa-se a redução do esporófito e um maior desenvolvimento do gametófito. Gente, ali, quando eu fiz a letra A, eu disse para vocês que primeiro vinham as briófitas, depois as pteridófitas, depois as gímenes e depois as angiospermas, ok. Então, assim, as únicas, até está escrito ali na letra A, ó, só em briófita. As únicas que têm um gametófito dominante são as briófitas.
E as briófitas são as mais primitivas. Então, conforme isso vai crescendo, não tem como ser o que está falando na letra C. Porque ao longo da evolução vegetal, o que cresce é o esporófito. O que desenvolve é o esporófito. Tanto que ele só não é desenvolvido nas primeiras plantas que surgem no planeta, que são as briófitas. Então, também não pode ser a letra C. Tá? Nas gímeno e nas anjo, os gametófitos desenvolvem-se no interior de estruturas. Agora sim. Nas gímeno e nas anjos, os gametófitos desenvolvem-se no interior de estruturas reprodutivas do esporófito. Essa tá certa. Ah, mas tu falou que gametófito fazia gameta e esporófito faz esporo. Aham. Mas o esporófito faz esporo, o gametófito faz gameta, mas a fecundação é dentro do esporófito. Sempre dentro. Mesmo o esporófito não produzindo gameta. Por exemplo, olha só. O gameta masculino, lá dessas plantas que a gente chama de núcleo espermático, ele vai voar através do grão de pólen, né? Vai sair ou na patinha de um inseto e tal, e vai chegar dentro de uma flor. A flor é uma estrutura do esporófito. Lá dentro da flor eu tenho o gametófito. Tanto que o gametófito é o cio da planta. Depois que a planta reproduz, a florzinha murcha e cai. Tá? Tá maldosa essa alternativa D aqui. Se alguém não entendeu, por favor, pergunta. Porque isso todo ano, gente, aparece na URGS, né? Quer dizer, até ano passado. Nas briófitas e nas pteridófitas, o gametófito é mais desenvolvido que o esporófito. Nas briófitas, sim. Nas pteridófitas, não. Então, aqui a gente vai ter a letra D. Ok? Tá muito complicado ou tá de boa? Vamos ver se alguém fala aí. Ó. Aí a gente vai ter um VUF, tá? Quando a gente fala do VUF, a gente vai estar falando aqui de meiose. Olha só. Meiose é uma divisão que divide ao meio. Então, quando a gente fala de meiose, o que a meiose forma? Vamos lá. A meiose, ela pode formar gametas em animais e ela pode formar esporos em vegetais. O que acontece? Aí aqui está falando, na subfase de zigóteno, na prófase 1, então, olha só, na subfase de zigóteno, na prófase 1, ocorre, ai meu Deus, a formação do complexo sinaptonêmico. Essa aqui é verdadeira, tá? Eu vou botar o que é verdadeiro e falso, e aí depois eu explico tudo de uma vez. Na prófase 2, na subfase de diplóteno, ocorre o crossing over, falso. Na fase de diacinese 1, ocorre a separação das cromátides irmãs. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinense. Não, tá falso. Ao final da anáfase 1, os cromossomos homólogos estão separados. Verdadeiro. É a pessoa... Então, peraí. VFFV. Letra E. Aqui a pessoa já, né, fica apavorada. A pessoa fica pensando, meu Deus, o que é isso?
Então, vamos lá. Vamos revisar aqui a meiose, tá? Eu vou fazer um quadrinho branco aqui para vocês. E aí a gente vai revisar a meiose. Acho que tá tô compartilhando um quadro branco, tá? Qualquer coisa avisa aí se não tiver aparecendo. Então, assim, ó, a meiose. Bom, meiose divide ao meio, tanto que ela começa com a palavra meio, tá? Então, o que que vai acontecer? Na meiose, a gente vai ter, por exemplo, uma célula, eu vou usar exemplo de célula humana, tá? Então, a gente tem aqui uma célula 2N igual a 46. Por quê? Porque a gente tem 46 cromossomos, né? Então, 23 do nosso pai, que é um conjunto N, e 23 da nossa mãe, que é um outro conjunto N. Aí, o que que vai acontecer? Na meiose 1, na primeira etapa da meiose, vai ocorrer uma divisão. Então, a gente vai formar duas células com metade do número de cromossomos. E até aí tudo bem, né, pessoal? Até porque, só deixa eu deixar igualzinho, até porque a gente já tinha visto ali, eu já tinha mostrado para vocês, que meiose começa com a palavra meio, porque ela reduz. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Forma duas células com metade do número cromossômico. Então, duas células que eu vou chamar de célula N igual a 23, certo? Bom, essa primeira meiose que está acontecendo aqui, a gente vai chamar de meiose 1 ou reducional. Por quê? Porque acontece aqui uma redução do número de cromossomos. Feito isso, essa célula vai entrar numa meiose 2, onde ela vai formar células idênticas. Então, cada célulazinha dessa aqui, ela vai se dividir novamente. E lá no final, nós vamos ter 4 células, tá? Então, eu vou botar elas aqui, ó. Vou botar tudo igualzinho. Não ficou tão igual, mas ok. Então, assim, aqui no final, o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, ó, uma célula com 23 cromossomos, uma célula N igual a 23, que pode ser um espermatozoide, né? Pode ser um óvulo, pode ser qualquer um dos dois gametas. A gente vai ter todas as células iguaizinhas, ó. Certo? Então, o que que a gente tem aqui? Aqui a gente tem a meiose 2, a segunda fase da meiose, que a gente pode chamar de meiose 2 ou de meiose equacional, porque ela equaciona, formando células idênticas. Só que o que que acontece? As fases da meiose são as seguintes, ó. Eu vou botar aqui, ó. Então, a gente vai ter assim, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Depois começa tudo de novo, quando entra a meiose 2. Então, aí a gente vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase
2. O que eu aconselho aqui, para quem está muito perdido nisso, o legal, gente, é pegar e dar uma revisão com calma, tá? Fazer assim, ó, bem na manhã, pegar, sentar, dar uma olhadinha com calma. Ó, então, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui nós temos as fases da meiose 1. E aqui nós temos as fases da meiose 2. Só que o que que rola? O que que rola é que a prófase 1 se divide em várias subfases, tá? Isso aqui é demorado. Então, a gente tem aqui, ó, divisões da prófase 1. Ah, uma coisa importante, ó, que eu quero falar para vocês, tem um macete aqui, tá? Para gravar essa ordem. A gente diz assim, ó. Prometa, anatelo, ó. Pró de prófase, meta de metáfase, ana de anáfase, telo de telófase, tá? Da prófase 1, a gente chama de leptóteno, ok? No leptóteno, acontece a condensação dos cromossomos. Os cromossomos se enrolam, tá? Então, para vocês terem uma ideia, ele era assim, ó, antes do leptóteno. Quando acontece o leptóteno, ele fica assim, naquela forma cromossômica que vocês já conhecem. Isso acontece na fase de leptóteno. A segunda fase, a gente chama de zigóteno. O que que acontece no zigóteno? O pareamento dos cromossomos, tá? Os cromossomos vão formar par. Eles vão ficar em casalzinho. Esse pareamento dos cromossomos, a gente pode chamar de sinapse. Então, é como, eu vou fazer eles de cores diferentes, é como se tu tivesse um cromossomo aqui, ó. E aí tu tem um outro aqui. Ó. Eles estão pareadinhos. A próxima fase são 5. A próxima fase a gente chama de paquíteno. O que que é o paquíteno? O paquíteno é a fase mais importante, tá? Por quê? Porque o paquíteno é a fase do crossing over. É quando os cromossomos trocam segmentos. Esse crossing over, ele também pode ser chamado de permuta. É isso que aumenta a variabilidade genética. Então, por exemplo, tá? Tu vai ter um cromossomo assim, e aí tu vai ter um outro aqui. Vocês estão vendo que eles fizeram uma troquinha genética aqui, ó. Certo? Isso é o crossing over. Quem quiser tirar uma foto ou printar essa tela, aproveite. Tá?
E aí, vamos encerrar logo isso aqui. A próxima fase é o diplóteno, que vai ser caracterizado pelo afastamento dos cromossomos. Aí eles vão sair um de cima do outro, e quando eles saem, formam uma região que a gente enxerga eles se afastando. Essa região é chamada de quiasmas. E aí encerra numa outra fase, chamada diacinese, que é a fase de finalização. Então, quando a gente olha a diacinese, que ele... Ó, eles trocam parte das perninhas, ó. Eles fazem essa troca. E é isso que aumenta a variabilidade genética. Os cromossomos trocam pedaços. O que é um pedaço de um cromossomo? É um gene. Certo? Essa questão de meiose, ela é demoradaça, assim, para fazer. Mas ela é importante, tá? Quem quiser dar um print ou tirar foto da tela, aproveita aí que eu vou voltar lá, que a gente tem ainda uns minutinhos, fazer mais uma, pelo menos. Opa! Essas de genética eu vou deixar para sexta, porque vai demorar muito, gente. Aí não vai ter como. Daí, sexta-feira, vocês me lembrem se eu esquecer para fazer as duas de genética, tá? Aí, aqui, ó, questão 20. Eu tenho que lembrar de fazer as duas de genética, tá? Características herdadas de um ancestral comum que são compartilhadas por duas ou mais espécies. Gente, características que têm um ancestral comum e que os descendentes desse ancestral herdam são características homólogas, é o que a gente vai chamar de homologia, tá? Agora a caneta não sobe. Ô, inferno! Para mim não tá transmitindo a tela. Não? Tá escrevendo. Ué, Não sei se é só para mim, mas vamos tá lá. aparecendo tu. Tá, Obrigada! agora abriu. Ai, que inferno, né? Que raiva que dá isso. Tá, olha só. Aqui, obrigada. É isso aqui, ó. Por exemplo, quando a gente fala de estruturas, a gente vai ter dois tipos de estrutura. Estrutura homóloga e estrutura análoga. Gente, assim, ó, a estrutura homóloga, ela vai ter o seguinte, ela vai ter origem igual e a função pode ser igual ou diferente. Eu vou explicar, eu vou dar exemplo. A análoga, a origem
é diferente. Mas a função é igual. Ok. O que que eu quero dizer com isso? Tá? Quando eu falo isso aqui, porque vamos combinar aí que num primeiro momento, né, isso pode não fazer sentido nenhum para quem está olhando a aula. Então, olha só, eu vou abrir um quadrinho aqui do lado, eu vou diminuir um pouquinho essa tela. Tá? Então, assim, aqui, tá? Vamos fazer aqui do lado. Por exemplo, assim, quer ver? Eu falei que homólogo tem origem igual e que a função pode ser igual ou diferente. E que análogo tem origem diferente, mas a função tem que ser a mesma. Então, vamos supor que eu tenho aqui, ó, asa de ave. E eu tenho aqui asa de morcego. Se eu for perguntar assim, tá, a asa da ave e a do morcego tem função igual ou diferente, óbvio que vocês vão me dizer que a função é igual. Só que daí pode ser homóloga, porque em homóloga a função pode ser igual. E pode ser em análogo, porque análogo a função é igual. Só que quando eu falo da asa da ave de um morcego, ambas são formadas por ossos e por músculos. Então, elas têm uma origem lá de formação dos tecidos igual, mesmo o morcego sendo mamífero e a ave sendo ave. Mas ela tem osso, tem músculo. Então, como a origem é igual e a função também, a asa de uma ave e a asa de um morcego são estruturas homólogas. Só que, se eu colocar aqui embaixo, por exemplo, asa de mosquito. A asa do mosquito tem a mesma função da asa de uma ave e da asa de uma abelha. Porém, quer voar de uma abelha, de um morcego e de uma ave. Um mosquito, um morcego e uma ave têm a mesma função na asa. Mas a asa de uma ave, ela é com osso e músculo. A de mosquito é só uma membrana. A asa de um morcego tem osso e tem músculo. A de mosquito é só uma membrana. Então, aqui, a função é igual, mas a origem é diferente. É uma função análoga. Agora, se eu for só para encerrar, gente, eu sei que passou 2 minutinhos, só mais uma coisa. Se eu pegar nadadeira, eu pego nadadeira de um golfinho e nadadeira de uma baleia. Tem osso e tem músculo ali e é para nadar, é homólogo. Agora, olha só, se eu pegar a nadadeira de uma baleia, que é o membro anterior, e pegar o membro anterior da espécie humana, que são os braços, a função é diferente. Mas a estrutura é a mesma, porque tem osso e tem músculo. Então, eu vou dizer que é uma estrutura homóloga, só que com função diferente. Tá? Isso a URGS gosta bastante de cobrar, gente. Então, uma dica que eu dou é que vocês deem uma olhadinha e revisem isso. Certo? Bom, brigadão aí pela presença. Até sexta-feira. Vou deixar, porque eu já passei do tempo. Oi. Eu tenho uma pergunta. Diga. Nossa, de todas as matérias para estudar, eu tenho 200% de certeza que biologia é a mais difícil para mim. Muito, muito, muito difícil está sendo estudar de novo isso. Eu já era ruim no ensino médio. Parece que agora eu piorei muito. E eu queria saber se tu tem aula gravada no YouTube
ou se tu conhece alguém que tenha aulas assim para pessoas que não sabem nada e que explicam como se estivesse falando para uma criança de 5 anos. Assim, eu tenho aulas, mas é tudo na parte da fisiologia, que daí é mais aprofundado, desde que não era. Tem que ver se o Conecta disponibiliza todas as aulas para vocês, e aí tem uma videoaula ali no YouTube, que é o professor professor Guilherme, ele é muito bom. E ele explica bem o básico, assim. Então, numa dessas, vale a pena tu dar uma olhadinha. Tá bom. É que eu não preciso de muita nota em biologia, mas ainda assim é muito nome diferente. Quando eu acho que eu sei, aí eu tô falando de outro assunto que nem é a mesma coisa. Então, ainda que eu não precise de muito, eu quero ir bem, entendeu? Eu quero Claro, tá entender certo. mesmo depois de tanto tempo longe disso. Claro. Mas tá Tu bem quer o quê de curso? economia. Ah, tá. Ainda bem que a biologia não conta muito, então. Mas É. assim, ó, eu te entendo. Assim, ó, o que eu vou te dizer, tá? Como agora falta pouco tempo para a prova, a melhor coisa, assim, ó, pega as provas e aí tudo apareceu ali uma matéria, eu não sei, porque as provas da URGS, os assuntos se repetem muito. E aí vai procurando ali no YouTube, ou vai procurando o que o Conecta disponibilizou, pode escrever para mim também, mas foca mais assim, ó, o que eu te diria? Foca bem na biologia celular, que é membrana, organela, núcleo, isso cai muito. Evolução ali, Darwin e Lamarck, características da botânica, eu acho que aí tu... E genética, né, com Mendel também é importante. Mas tu pegando ali as provas e vendo para você, se tiver alguma aula que não esteja disponível, realmente tem, se tu botar lá, professor Gui aparece, eu acho que ele é do Paraná, assim, e ele explica muito bem. Tá bom. Características da botânica foi o terceiro que tu falou, né? Isso. E leis de Mendel, né, a primeira e a segunda. Tá bom, muito obrigada, de verdade, de Imagina, verdade. querida. De salvar a minha vida. Não, imagina. Qualquer coisa me chama lá no grupo. Tá bom. Tá Eu bom, falo amada? assim. Tu tá no grupo da revisão URGS Noite? Eu tô... Eu tô no grupo Conecta Noite, Prof e Alunos, não do Revisão. Ah, esse é o que as pessoas que chegaram agora para revisão não têm acesso. Ah, esse grupo que tu tá, tem algum prof? Não, não tem nenhum professor. É tudo terceirizado a matéria que é Ah, enviada. entendi. Não, mas daí... é que eu não sei como é que faz aqui. Patrícia, eu vou pedir para ver se eles conseguem te adicionar aqui. Aí seria bom porque eu vi que tem materiais que não passam, mas não que não passam porque não pode passar, mas não passam porque a maioria dos professores está no grupo e daí acaba que as outras pessoas não têm acesso, assim. A não ser Tá, que alguém mande, mas não tudo. eu vou mandar uma mensagem aqui, eu vou pedir, daí de repente, é que eu não consigo adicionar, mas daí eu vou pedir para ela adicionar aqui, só que provavelmente vai ser amanhã. Não tem problema mesmo. Tá, beleza. Muito obrigada. Imagina, querida, eu tô Boa anotando o teu noite. nome aqui, tá? Caselane, né? Caselane. Tá bom. Um Boa, abração. boa semana. Para ti também, querida. Um beijo. Beijo. Tchau.